Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 faz a sua primeira parada na Europa com o GP da Emília-Romanha neste domingo e com um panorama bem interessante para a Ferrari, que corre em casa e, graças à boa fase que vive a equipe, deverá haver uma invasão dos tifosi no circuito de Imola. Este é o nosso quarto pré-GP do ano e você sabe que esse programa tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e também do BRB, o Banco de Brasília. Depois do Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, a Fórmula 1, enfim, desembarca na Europa. É o GP da Emília-Romanha e vai ser uma escala até bem rápida, porque em 2 semanas ela pisa pela primeira vez em continente americano para a tão esperada estreia do GP de Miami. Mas agora é a Europa que vai conhecer a nova Fórmula 1 de 2022. Houve uma época em que muitos consideravam que o campeonato só começava a partir da chegada à Europa, tanto que as equipes faziam as primeiras corridas com os carros do ano anterior e só estreavam mesmo os novos modelos quando chegavam à Europa. Na Fórmula 1 atual, em que a guerra começa logo na primeira largada, os carros, além de novos, já começam a receber as primeiras atualizações. Mesmo assim, o que Alpine e Mercedes AMG Petronas trazem de novo ainda não tem nada de radical. Um caso especial é o da Red Bull, que tem um carro veloz, mas nada confiável. 2 abandonos de Max Verstappen e um de Sérgio Pérez em 3 corridas acendeu a luz vermelha na equipe austríaca. Enquanto isso, a Ferrari navega em águas suaves, liderando com folga os 2 campeonatos. Uma atração extra deste GP em Imola é a corrida sprint, aquela de 100 km disputada no sábado e que define o grid de largada do domingo. Este sistema de disputa vai se repetir este ano no GP da Áustria e no Brasil. Já era esperado que Interlagos fosse escolhido em consequência do sucesso absoluto que foi o GP de São Paulo em 2021. Assim, neste fim de semana, as equipes terão somente um treino livre na sexta-feira. A classificação tradicional acontece também na sexta, mas para definir o grid da prova sprint do sábado. E dessa é que nasce o grid de largada do GP de domingo. Mais adiante a gente mostra os horários. A previsão para o fim de semana aponta 84% de chance de chuva na sexta. No sábado a chance é menor e no domingo volta a ser de 71%. Isso torna o resultado menos previsível, mas, diante do domínio da Ferrari, a chuva pode até favorecer Leclerc, que é bom em qualquer tipo de pista, mas também é importante se levar em conta que a chuva aumenta o grau de dificuldade, e é nessa condição que se sobressaem aqueles mais talentosos em pista molhada. Entre eles, Hamilton e Verstappen, para botar um tempero especial na disputa. A escolha da Pirelli também volta ao normal, depois de usar os compostos C2, C3 e C5 em Melbourne. A Pirelli não arrisca tanto em Imola, preferindo a gama intermediária, o C4 com o pneu mais macio, mas não tão macio quanto o C5, e, portanto, a escolha é C2, C3 e C4. Tendência, aliás, para a maioria das corridas. O circuito não traz mais aquela carga negativa de tempos atrás, depois de criada uma chicane no lugar da curva Tamburello. Ainda assim, é inevitável a lembrança do quanto a pista era perigosa com a Tamburello. Muito veloz e em um trecho sem espaço para a área de escape, como hoje existe nos circuitos mais modernos. A Tamburello nos traz lembranças de acidentes muito graves. O de Nelson Piquet com a Williams em 1987,
o de Gerhard Berger com a Ferrari em 1989, que além do impacto forte, ainda teve o fogo envolvendo o carro enquanto o piloto ainda estava no cockpit, e a fatalidade no acidente de Ayrton Senna em 1994. Mas até aí estamos falando só da Tamburello. Só que existem no circuito outros trechos, ou existiam outros trechos estreitos da pista, nos quais também em 94 houve ainda o grave acidente de Rubinho Barrichello, com o carro Jordan decolando e batendo na grade de proteção, provocando o desmaio do piloto. Isso aconteceu no treino da sexta-feira, mas no sábado o austríaco Roland Ratzenberger não resistiu aos impactos dos dois lados do guarda-reio e teve morte instantânea. Um ano terrível para a Fórmula 1 e principalmente para a pista de Imola. No mesmo fim de semana, 2 mortes. E por causa disso, Imola ficou 14 anos fora da Fórmula 1, só retornando em 2020, no reformado calendário da pandemia, e voltou bem, proporcionando ótimas corridas por seus 4.909 metros, agora com muito mais segurança. Antes chamado de GP de San Marino, este de Imola, o retorno da pista marcou uma nova nomenclatura para a corrida. É o GP da Emília-Romanha, uma região riquíssima da Itália e da qual falamos aqui no nosso pré-GP do ano passado. É só clicar acima no vídeo para conferir o trecho. É uma região belíssima que cruza a Itália desde o litoral leste até quase a costa oeste e é dividida entre a capital Bolonha e mais 9 regiões: Ferrara, Forli, Cesana, Modena, Parma, Ravenna, Piacenza, Reggio Emília e Rimini. Bolonha é onde foi criado o molho à bolonhesa e também abriga a universidade mais antiga do mundo ainda em atividade, fundada, vejam só, em 1080. A cidade é importante centro histórico italiano com construções antigas e medievais. Ferrara, por exemplo, respira arte e é repleta de artefatos e construções deixadas pela civilização etrusca, tendo sido também um dos berços da Renascença. Parma é conhecida por suas planícies e águas termais ricas em minerais, e a cidade também foi responsável pela criação de algumas delícias italianas, como o presunto de Parma e o queijo parmigiano reggiano. Modena é um importante polo tecnológico e industrial do país, abrigando diversas fabricantes de carros. E vejam que carros: Ferrari, Lamborghini, Maserati e outras marcas menos famosas. E também é conhecida pela quantidade de museus e antigas catedrais. Ravenna foi a capital do Império Bizantino entre 402 e 476 d.C. A cidade foi inspiração para as obras de Dante Alighieri, Nostradamus, Lord Byron, entre outros. Piacenza centraliza a maior produção de carnes, queijos e vinhos da Itália. Uma excelente pedida para quem gosta das famosas trattorias italianas e quem não gosta. Entre Parma e Modena está Reggio Emília, local onde a bandeira italiana que conhecemos hoje foi adotada em 1797. O local recebe muitos eventos voltados para as crianças e abriga o Centro Internacional para a Cultura Infantil e Criatividade Loris Malaguzzi. Rimini, na costa do Mar Adriático, tem 15 quilômetros de praia com ótima infraestrutura turística. É um dos destinos mais visitados no verão europeu, com muitos bares, restaurantes e festas. Forli foi fundada pelos romanos no século II a.C. Apesar de pequena, tem grande importância turística por causa do Aeroporto Internacional Luigi Ridolfi. E Cesena, bastante conhecida por seu setor gastronômico,
tem grande representatividade agrícola para a Itália. A cidade foi dominada pela família Malatesta durante muitos anos, responsável por seu apogeu cultural e histórico. Com 2 vitórias e um segundo lugar, Charles Leclerc já alimenta uma liderança tranquila após as 3 primeiras etapas. Claro que ainda faltam 20 corridas até o fim da temporada, mas os 34 pontos de vantagem para o vice-líder já deixam Leclerc como franco favorito ao título que a Ferrari não vence desde 2007 com Kimi Raikkonen. Além da vantagem do piloto monegasco, há também neste ano uma alternância de vice-líderes. Após os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, Carlos Sainz era o segundo colocado, com Max Verstappen em terceiro. Na Austrália, os 2 abandonaram a corrida, Sainz por um erro dele próprio e Verstappen por mais um problema de motor. E assim, o novo vice-líder do campeonato passa a ser George Russell, da Mercedes-AMG Petronas, piloto que simplesmente terminou todas as 3 corridas até agora com uma boa consistência de posições. 4º no Bahrein, 5º na Arábia e 3º na Austrália, o seu primeiro pódio na Mercedes. Russell soma 37 pontos, está à frente do Hamilton. Sainz é o terceiro com 33, seguido de perto por Sérgio Pérez, que tem 30, e por Lewis Hamilton, com 28, que passou Max Verstappen na tabela. O atual campeão tem somente os 25 pontos da vitória na Arábia Saudita. Ocon, Norris, Magnussen e Valtteri Bottas fecham os 10 melhores na pontuação após 3 corridas. Se a situação de Leclerc já é bem tranquila no campeonato de pilotos, a da Ferrari entre os construtores é mais ainda. São 39 pontos sobre a Mercedes-AMG Petronas, que apesar de todos os problemas de carro e motor neste início de temporada, é a única equipe a terminar todas as 3 corridas nos pontos com seus 2 pilotos, Russell e Hamilton. A Red Bull aparece em terceiro, 10 pontos atrás da Mercedes, e com a McLaren, que começou o ano muito mal, agora já ocupando o 4º lugar. Mas apenas 2 pontos à frente da Alpine, sem dúvida a equipe que mais evoluiu do ano passado para este. Alfa Romeo e Haas protagonizam boa disputa pelo 6º lugar. Os 2 times que usam a unidade de potência da Ferrari estão separados por apenas 1 ponto, mas são ambas ameaçadas pela AlphaTauri, que soma 10 no 8º lugar. A Williams, com o heróico 10º lugar de Alex Albon em Melbourne, soma 1 ponto. Agora os horários. O primeiro treino livre acontece às 8h30 da manhã de sexta-feira e a classificação para a definição do grid da corrida sprint começa ao meio-dia. Toda a programação do dia você acompanha ao vivo no Band Esportes. E lembrando que a gente começa a transmissão 15 minutos antes da bandeira verde. No sábado, o Band Esportes transmite o segundo treino livre às 7h30 da manhã e na Band TV aberta a partir das 11 horas e também no Band Esportes, ao vivo, a corrida sprint, que nós, na Band, convencionamos chamar de classificação sprint. Lembrando que a partir desse ano a sprint se torna mais importante na disputa do campeonato. É que até o ano passado apenas os 3 primeiros recebiam uma pontuação muito pequena, 3, 2, 1. Agora, os 8 primeiros marcam pontos, sendo 8 para o vencedor e, na sequência, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 para o 8º colocado. A largada para o GP da Emília-Romanha acontece às 10 horas de domingo e a transmissão da Band para todo o Brasil começa meia hora antes. Um fim de semana que promete bastante agitação, seja pelo formato com a Sprint Race, seja pela grande chance de chuva na sexta-feira e no domingo, que traz sempre a possibilidade de alguma embaralhada nos grids. Meus amigos,
Muito obrigado pela audiência e pela presença de vocês aqui no canal. Lembre-se sempre de passar a seus amigos que é muito fácil se inscrever aqui no Automotor por Reginaldo Leme, clicando aqui embaixo no botão de inscrição e ativando o sininho, que é para receber as notificações sempre que a gente sobe algum conteúdo novo. E claro, segunda-feira temos o tradicional Batendo Roda com Rubinho Barrichello, que nessa semana ele está em Monza para acompanhar a estreia do filho do Du Barrichello na Fórmula Regional Europeia. Por isso, não temos ainda um horário definido para o Batendo Roda, mas o previsto é 18 horas de segunda-feira. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de semana com corrida sprint, com o GP da Emília-Romanha, que é o primeiro da Europa esse ano, provavelmente com algumas pequenas ainda modificações já nos carros novos, né? Principalmente a Mercedes deve trazer a tal asa nova que não chegou a tempo da corrida da Austrália. Enfim, tomara que tudo dê muito certo e que seja uma corrida espetacular. Se chover, melhor ainda. Um grande abraço a todos e tchau!